Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Psi especial de sábado, onde tratamos da psique humana com dicas, com passos importantes para você poder se orientar, se reorganizar na sua jornada de vida nessa terra, para que você faça a diferença aonde você estiver inserido nesse contexto social. Na semana passada, no sábado passado, tratamos de alguns conselhos práticos, de algumas direções práticas, de passos práticos para vencer o medo. Através de técnicas, nós construímos um pensamento onde daremos direção para que você consiga superar limites, superar barreiras e enfrentar as situações emocionais, as quais você possa estar enfrentando no seu contexto de vida. A harmonia e o equilíbrio emocional é fundamental para que nós tenhamos inteligência emocional, expertise emocional para vencermos e sermos triunfantes nessa terra. Olha, hoje nós vamos tratar um tema muito sugestivo, mas antes eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, para que você possa se inscrever, ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo, dar o seu joinha, dar o seu like, para que o YouTube possa entregar melhor o vídeo para os nossos inscritos, para aquelas pessoas que ainda não são inscritas, não é isso? E também que você compartilhe nas suas redes sociais, que você possa compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, porque a intenção deste programa é fazer com que as pessoas possam receber algo de forma gratuita e também com muita qualidade, com muita entrega, que é o que nós sempre nos propomos a fazer aqui no Café com Psi. Vamos para a temática do dia. Estamos em um tempo onde passamos pelo Natal e hoje sábado, véspera praticamente de um ano novo que se iniciará. 2026 não é somente uma mudança de calendário. Muitas pessoas encaram como uma mudança de calendário simplesmente, mas não. Podemos construir algo juntos de uma forma muito mais pautada nas nossas emoções equilibradas, harmoniosas, do que simplesmente em metas, em propósitos que não vão levar você a nada. Algo construído de forma sólida, edificada, vai fazer com que você alcance os seus objetivos. Então, o tema dessa aula de hoje é propósito, metas e saúde emocional para um ano novo. Propósito, metas e saúde emocional para um ano novo. Como planejar 2026 sem adoecer emocionalmente? Como planejar 2026 sem adoecer emocionalmente? Todo início de ano traz esperança, mas também ansiedade, cobrança e medo de não dar conta. Quantos de nós entramos um ano ou antes de entrar o ano estamos com desesperança, com ansiedade, com cobrança, com medo de não dar conta? Por isso, o tema anterior do sábado passado foi algo que nós já aprendemos a lidar com o medo. E é por isso que nós estamos saindo no Natal e entrando num ano novo, mas de forma sábia, de forma inteligente, porque é isso que vai fazer de nós diferentes. Isso que vai fazer com que eu e você alcancemos as nossas metas, o nosso propósito para um ano abençoado, para um ano próspero, para um ano frutífero, não é isso? Mas muitas pessoas fazem promessas exageradas. Muitas pessoas, ao invés de trabalharem de forma atingível, elas fazem algo exagerado. Se comparam com outras pessoas, se comparam de uma forma negativa com outras
pessoas, coisas, situações. Vai para as redes sociais e fica se comparando, fulano está viajando e eu não. Fulano alcançou isso, aquilo, e se comparam de forma negativa. Criam metas irreais. Muitas pessoas exageram nas metas, criam metas irreais, factoides, e já começam o ano de forma frustrada. Já viram o calendário de forma frustrada, de forma triste. No episódio do sábado passado, nós falamos sobre o medo. Hoje nós vamos falar como construir o ano novo sem ser guiado ou guiada pelo medo, mas sim pelo propósito. Nós não podemos ser guiados pelo medo. Nós temos que ser guiado ou guiada pelo propósito, porque o medo, ele vai nos aprisionar. Ele vai criar um parâmetro de dificuldade surreal na nossa mente. Vai aprisionar a mente. Por isso nós precisamos nos libertar do medo. Para isso, 3 passos para vencer o medo. Veja o vídeo novamente, ok? Veja o vídeo novamente. Porque nós não podemos ser guiados pelo medo. Nós temos que ser guiados pelo propósito. Porque o propósito é para um bem maior. O problema emocional do início do ano. Por que acontece esse problema emocional com as pessoas no início do ano? Porque o início do ano aumenta a ansiedade. O início do ano aumenta sim a ansiedade. Muitas pessoas fazem da virada do ano algo mágico, algo irreal. É uma magia e não algo para ser celebrado, algo para ser e demonstrar gratidão pelo ano que se passou e agradecer pelo ano que virá, com metas, objetivos e algo que nós precisamos fazer sempre dentro da nossa rotina. Mas por que o início do ano começa com ansiedade? Porque há uma sensação de recomeço obrigatório. Eu não queria mudar, mas eu vou ter que mudar de ano. Vai ter que recomeçar tudo. Muitas pessoas têm o sentimento de estar sendo obrigada a mudar de ano. Pressão social por resultados. Por que a ansiedade aumenta no início do ano? Porque muitas pessoas se sentem pressionadas a gerar resultados para mostrar para os outros, para serem vistos pelas pessoas, e não para uma satisfação pessoal, e não para um propósito maior. Querem mostrar para as pessoas que deram certo. E aí se tornam grandes frustrados e frustradas. Comparações através de redes sociais, na família, na igreja, no trabalho. São pressões sociais de comparações que nós não podemos cair nessa, porque isso vai gerar ansiedade aguda, ok? Dentro da visão psicológica, o problema não está no ano novo. O problema não está no ano novo, gente. O problema está nos pensamentos automáticos. Sabe quais pensamentos automáticos são problemáticos na mente humana? Esse ano tem que ser diferente. Quantas pessoas falam isso para si mesma e para os outros? Olha, esse ano tem que ser diferente. E se eu não mudar agora, nunca vou mudar. Quantas pessoas falam isso? Às vezes, lá na hora da passagem de ano, se eu não mudar esse ano, nunca mais eu mudo. Todo mundo está avançando, menos eu. Quantas pessoas pensam de forma automática, negativamente? Ao invés disso, gente, ao invés de mostrar essas sensações e essas crenças que geram ansiedade, que geram culpa, que geram paralisação, nós temos que parar de pensar de forma automática, de forma a automatizar. Por quê? Porque o problema não está no ano novo, e sim nos pensamentos automáticos. Como exemplo, eu citei esses 3.
O propósito vem antes das metas. O propósito tem que vir antes das metas. Qual é o seu propósito para 2026? Precisa ter um tema, precisa ter uma direção, sabe? Um ano de vitória, um ano onde você vai buscar ajudar mais pessoas, um ano para você trabalhar em prol de abençoar pessoas. Um ano onde você pode traçar metas e objetivos que vão te levar a lugares maiores, a patamares maiores. Olha, metas sem propósito podem gerar frustração. Metas sem propósito podem gerar frustração, podem gerar abandono, podem gerar autocobrança excessiva. Acaba que uma meta sem propósito, ela não tem ligação e não faz sentido aquela meta. Depois de um tempo, ela fica inalcançável e aí vai gerar frustração, vai gerar uma cobrança excessiva. Propósito tem que estar alinhado a valores. Metas com comportamento alinhado a valores. Por quê, gente? Princípio e valor são inegociáveis. Muitas pessoas negociam princípios e valores. E quando elas negociam princípios e valores para alcançar até mesmo as suas metas, elas caem em corrupção. Elas cedem à pressão para atingir a meta, e a meta não pode ser atingida a qualquer preço. Não pode ser fruto de um roubo, não pode ser o fruto de penalizar alguém, de passar por cima de alguém ou pisar em alguém, como muitas pessoas fazem. A meta, ela não pode ser alcançada a qualquer preço. Eu já ouvi relatos de pessoas assim. Não importa como, eu vou alcançar a meta, desde que eu tenha que até passar por cima das pessoas. Eu já ouvi isso. E uma pessoa assim, ela pode até atingir um número, mas ela não vai alcançar a verdadeira meta em prol do propósito, a meta real. Não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que faz sentido. A nossa vida, ela não pode ser baseada em fazer todas as coisas. Nós temos que fazer aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente vai trazer benefício para a sociedade. A sua meta tem que estar alinhada a isso também. Você tem que abençoar pessoas. As pessoas da sua casa precisam estar dentro do seu propósito. Não pode ser uma meta egoísta que encare somente projetos pessoais, só para satisfação do ego. Não pode. Isso é fugir de princípios e valores. Nós temos um exercício prático para quem está assistindo aqui e eu queria pedir para você anotar. Esse exercício são perguntas reflexivas para que você possa fazer nesse planejamento até a virada do ano. Para que você possa planejar agora domingo, segunda, terça, quarta, para que no dia 1º de janeiro você entre não somente misticamente no ano novo, mas sim de forma real, de forma integral. Porque 2026 pode ser um ano frustrante, como até mesmo outros anos anteriores, ou pode ser um ano próspero, um ano frutífero, como abrimos aqui essa aula. Basta que nós atentemos para alguns detalhes. E eu vou sugerir para você alguns exercícios para você poder fazer. Primeira pergunta: o que eu quero construir em 2026? Como pessoa, não só como resultado. O que eu quero construir em 2026 como pessoa, não só como resultado? O que eu quero construir em 2026 como pessoa, não só como resultado? Ok? Essa é a primeira pergunta. Salta uma linha para você poder responder. A pergunta 2. Quais áreas precisam de equilíbrio e não de perfeição? Quais áreas precisam de mais equilíbrio e não de perfeição? Porque, gente, nós
Não podemos ficar buscando a perfeição. Nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos de harmonia. Não existe área que você vai estar 100% perfeito, mas nós precisamos harmonizar as coisas. Então são essas áreas: emocional, espiritual, familiar, profissional e área física, ok? Então cada subtema desse você vai colocar o quanto você precisa equilibrar, o quanto você precisa melhorar, harmonizar nessas áreas. A pergunta 3. Qual pequeno passo que você, consegue sustentar por 30 dias? Qual pequeno passo que você precisa fazer em prol da mudança, em prol da melhora, que você consegue sustentar em 30 dias? É um passo, gente. É um passo. Coloca aí um passo que você precisa sustentar, ok? Em 30 dias também. A mudança real, ela vem da constância, por isso essa pergunta. A mudança real, ela vem da constância e não do entusiasmo emocional e não daquela dose dopaminérgica de início. Não, é da constância. Por isso, um passo que você consiga sustentar em 30 dias. Isso que eu estou falando é ciência comportamental. É ciência, gente. É comprovado cientificamente. O ser humano, ele consegue progredir através da repetição. É o aprendizado através da repetição, ok? Gente, técnicas para você poder ter uma evolução já no início do ano. Metas flexíveis e realistas. Metas flexíveis e realistas são técnicas para você já startar o ano de 2026 de forma diferente. Eu vou te explicar em 3 passos simples, ok? Primeiramente, defina metas possíveis. Defina metas possíveis. Em segundo passo, antecipe dificuldades. Não idealize. Antecipe dificuldades. Não idealize. Troque a culpa, em terceiro, troque a culpa por ajuste de rota. Troque a culpa por não ter conseguido, no ano de 2025, atingir as suas metas por ajuste de rota. Já aprendemos isso aqui no Café com Psi também, ok? Você não fracassa quando ajusta o caminho. Você não fracassa quando ajusta o caminho. Você simplesmente amadurece. Você não está fracassando por ajustar. Você não está fracassando por recalcular a rota. Você simplesmente está amadurecendo. Você está trazendo um amadurecimento para a sua vida. Algo que nós precisamos nos conectar a cada dia, ok? Eu não sei como foi o seu 2025, mas se foi um ano pesado, se houve percas, frustrações ou cansaço, o ano novo não precisa começar com cobrança, mas com consciência. Não precisamos de cobrança para iniciarmos o ano. Nós precisamos de consciência, de entendermos que foi difícil, de que teve percas, que teve lutas, que teve dificuldades, mas também teve vitórias. Também teve crescimento. E é isso que vai fazer a diferença em 2026. A consciência do real e não do ilusório. E não de algo inatingível. Não podemos ser assim. Um ano novo emocionalmente saudável começa quando você decide cuidar da mente antes de cobrar resultados. Um ano novo emocionalmente saudável começa quando você decide cuidar da mente antes de cobrar resultados. Gente, a cobrança excessiva, ela não gera resultado. Ela gera dor, ela gera aflição, ela gera angústia. Por isso, nós precisamos cuidar da nossa mente. Cuide da mente nesse ano de 2026. Esteja conosco aqui no Café com Psi, um programa totalmente gratuito, com conteúdo riquíssimo da psique humana,
refletindo sobre áreas da nossa vida, das nossas emoções, que nós podemos corrigir, identificar e melhorar a nossa jornada de vida. Eu quero agradecer a você que ficou comigo aqui neste ano, em 2025, e quero projetar um ano novo de 2026 abençoado, gracioso para as nossas vidas. Por isso, me ajuda a construir esse canal, curtindo o vídeo, se inscrevendo, ativando o sininho de notificações e também comentando. Vamos fazer uma prática bem gostosa nesse ano de 2026? Comenta aí. Qual palavra define o seu ano de 2026? Para você que abriu o seu entendimento nessa aula de hoje, tem uma dica preciosa para você. E aí você pode colocar aí no comentário. Qual palavra vai definir o seu ano de 2026? Coloca aí no comentário, na barrinha de comentários, e nós vamos juntos interagir aqui. Eu queria te agradecer por você estar aqui comigo, a sua audiência, e eu te espero em 2026 com mais um café com Psi especial, com uma temática muito importante da psicologia. Um grande abraço, desejo um dia de paz e de provisão para você e um ano de 2026 de sucesso. Deus te abençoe.